Os mecanismos de ajuste na formação da urina no néfron distal são mediados por três hormônios, que são a angiotensina 2, aldosterona e vasopressina, também chamado ADH ou hormônio antidiurético. Para colocar esse mecanismo de ajuste na formação da urina dentro de um contexto que já nos é familiar, vamos relembrar essa imagem que nós vimos na semana 2, relacionada aos mecanismos de autorregulação da taxa de filtração glomerular. Lá naquele ponto, na semana 2, nós exploramos os mecanismos intrínsecos para manutenção da taxa de filtração glomerular e comentamos que o corpo dispõe de mecanismos extrínsecos, que incluem um mecanismo hormonal e um mecanismo neural. Um mecanismo hormonal mais lento para efetivamente gerar uma resposta, já que envolve a produção e liberação de hormônios, e uma resposta aguda e imediata, mediada pelo sistema nervoso autônomo, especificamente no ramo simpático. Esse mecanismo hormonal é justamente o que nós iremos explorar a partir de agora, iniciando por uma cascata de reações que culmina com a produção de angiotensina 2. E a partir da angiotensina 2, nós veremos que a liberação desse hormônio está relacionado ou está atrelado a uma maior liberação dos outros dois hormônios, que são aldosterona e vasopressina. Então, nosso ponto de partida é entender o sistema renina, angiotensina, aldosterona. O primeiro aspecto dentro dessa cascata de reações que irá culminar com a produção de angiotensina 2 é de que tudo começa com a produção de uma enzima que é chamada renina. Essa enzima, ela é produzida pelas células granulares. Se nós fizermos um flashback e voltarmos lá na semana 2, nós vimos essa imagem que nos apresentou uma região do néfron que é chamado aparelho justaglomerular. É um conjunto de células que está próxima à região do glomérulo. O aparelho justaglomerular é composto não só pelas células granulares, como também pelas células mesangiais e pelas células da mácula densa, que nós exploramos quando estudamos filtração glomerular. Então, a renina é uma enzima que é produzida e liberada pelas células granulares. Agora, onde estão localizadas? Eu sei que as células granulares fazem parte do aparelho justaglomerular, mas onde que elas estão localizadas? Estrategicamente, nas paredes da arteríola aferente e próxima à região da mácula densa, próxima às células da mácula densa. E essas células granulares, elas recebem uma influência ou elas são sensíveis à atividade simpática. Então, nós podemos tirar 3 conclusões a partir desta localização ou desta característica em termos anatômicos das células granulares. A primeira conclusão é de que, pela localização delas nas paredes das arteríolas, elas serão sensíveis a variações da pressão arterial. Então, uma redução ou um aumento da pressão arterial poderá ser percebido por essas células granulares. Primeiro aspecto. Segundo aspecto é de que, em função da proximidade anatômica, essas células granulares também sofrerão influência
de substâncias liberadas pelas células da mácula densa. A terceira conclusão é de que essas células granulares também sofrerão influência do tônus autonômico simpático. Um aumento da atividade simpática irá impactar na atividade ou na produção especificamente de renina por essas células granulares. A partir daí fica fácil a gente entender quais serão os estímulos que levarão a uma liberação, uma produção e liberação de renina pelas células granulares. Um efeito direto que é observado será uma redução da pressão arterial. Então, situações de hipotensão irão influenciar diretamente as células granulares para que elas produzam renina. Em um quadro de hipotensão, vocês já viram lá no módulo 1 que há, mediado pelos baroreceptores, uma resposta do centro de controle cardiovascular lá no bulbo para que gere uma resposta por uma via efetora de aumento da atividade simpática. Em função da inervação simpática sobre a arteríola aferente e as células granulares, o aumento da atividade simpática também irá impactar em um aumento de produção de renina pelas células granulares. E por fim, não menos importante, está o efeito mediado pelas células da mácula densa. Numa situação de redução da pressão arterial, nós vimos lá na semana 2 que isso pode reduzir a taxa de filtração glomerular e, consequentemente, reduzir o fluxo de cloreto de sódio, sendo essa informação que é identificada por essas células da mácula densa. Então, uma redução do fluxo de cloreto de sódio pelas células da mácula densa fará com que essas células liberem substâncias parácrinas, ou seja, que terão como alvo células vizinhas. Quem são essas células vizinhas? As células granulares que produzem, então, a renina. A conclusão, a partir dessa imagem, é que nós temos 3 estímulos que, na verdade, são concomitantes, que potencializam ou que induzem uma maior produção e liberação de renina pelas células granulares. Ok. A partir deste ponto, nós podemos entender o restante da cascata. Começando, então, pelos estímulos para a liberação de renina que nós acabamos de abordar. Essa renina é uma enzima que converte uma proteína inativa na sua forma ativa. A proteína inativa é o angiotensinogênio, que é continuamente produzido pelo fígado e segue na circulação e, uma vez em contato com a renina, será convertido em angiotensina 1. A angiotensina 1, em termos de efeitos, o percentual de resposta é inexpressivo. A angiotensina 1 precisa ser convertida em angiotensina 2 para que efetivamente a angiotensina 2 possa reverter o quadro de hipotensão. Essa conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2 é mediada por uma enzima denominada enzima conversora de angiotensina, também conhecida como ECA, em função da abreviatura das suas iniciais. E a ECA está presente livremente no endotélio vascular, de forma que a angiotensina 1, uma vez na corrente sanguínea, ela entra em contato com a enzima conversora e rapidamente será convertida em angiotensina 2. E essa é a peça-chave para desencadear as respostas
que irão promover ou que irão culminar, melhor dizendo, com um aumento da pressão arterial. Esse aumento da pressão arterial é mediado por efeitos da angiotensina 2 sobre o sistema cardiovascular e sobre os mecanismos de formação da urina, especificamente nos rins. Nesta imagem, nós podemos visualizar com um pouco mais de detalhe os efeitos mediados pela angiotensina 2 que irão promover um aumento da pressão arterial. Como mencionamos, esses efeitos nós podemos dividir em efeitos exclusivamente cardiovasculares e efeitos renais. Os efeitos cardiovasculares irão incluir um efeito direto sobre as arteríolas. Então, a angiotensina 2 é um potente vasoconstritor e, além disso, a angiotensina irá potencializar a resposta mediada pelo centro de controle cardiovascular, que é de aumento do tônus simpático, e esse aumento de tônus simpático tem um efeito direto sobre o coração e sobre os vasos sanguíneos. Sobre os vasos sanguíneos será de vasoconstrição e sobre o coração de um aumento na força de contração. Já os efeitos mediados pelos rins irão incluir uma maior reabsorção de sódio e um aumento na reabsorção de água. O aumento da reabsorção de sódio, ele tem duas origens. Uma origem é de um efeito direto da angiotensina 2 sobre o túbulo proximal, fazendo com que o túbulo proximal aumente a reabsorção de sódio. Se vocês se recordam, neste ponto do néfron, a reabsorção de água é proporcional à reabsorção de íons, especificamente ou especialmente o sódio. Sendo assim, se há um aumento na reabsorção de sódio por efeito da angiotensina 2 no túbulo proximal, consequentemente haverá um aumento na reabsorção também de água nessa região do néfron. A segunda origem do aumento da reabsorção de sódio será via aldosterona, que é um hormônio que a gente já vai conhecer um pouco mais a respeito. De qualquer forma, a angiotensina 2 estimula o córtex da glândula suprarrenal para que ela libere mais aldosterona, cujo efeito também é de aumentar a reabsorção de sódio. No que diz respeito a reter mais líquido no corpo, a angiotensina 2 faz com que o hipotálamo possui receptores, o hipotálamo dispõe de receptores específicos para a angiotensina 2 que irão promover uma maior liberação de produção e liberação de vasopressina, que é conhecido também, como eu mencionei, como hormônio antidiurético ou ADH. Se nós somarmos esses efeitos aqui especificamente renais, nós teremos uma maior reabsorção de sódio e de água, o que irá contribuir para reter mais volume e para manter a osmolaridade sanguínea. Em conjunto com os efeitos cardiovasculares, o resultado final, por ação da angiotensina 2, será de aumentar a pressão arterial.